Baleias e barcos sempre tiveram interações registradas na história. É só lembrar de Jonas, Moby Dick. O nome da ordem de mamíferos no qual elas estão são os cetáceos, que vem do grego ketos, que significa monstro marinho. Isso porque os povos mais antigos só se deparavam com as carcaças mortas delas na praia. Isso alimentava bastante a imaginação. Mas, baseado no nosso real relacionamento com elas hoje, acho que fica bem claro que espécie poderia ser classificada de monstro. Recentemente, o mundo náutico tem observado muitas interações com baleias, e esse foi o tema do último episódio. E é muito importante mostrar esse tema e aprendermos o máximo que podemos para evitar eventos como esse. Diferente de outros perigos no mar, como o perigo de encalhar numa maré baixa ou ser pego de repente por uma condição meteorológica, esse tem muito menos previsibilidade. E também muito menos dinheiro de pesquisa sendo investido nessa área. E por se tratar de seres extremamente complexos, inclusive com algum tipo de linguagem e transmissão de cultura, não é fácil ter alguma previsibilidade. Mas por outro lado, é importante frisar que bater em uma baleia com um veleiro, pelo menos aqui na costa brasileira, onde temos dados para saber disso, não é algo tão comum. Fazendo um cálculo rápido aqui, que pode não estar muito preciso, e por favor, críticas estão bem-vindas, me parece que a chance de ser uma vítima fatal em um veleiro é muito menor que num acidente de carro, por exemplo. E a gente ainda pode ter outra distorção bastante perigosa na mente. A questão das baleias é de se preocupar, e a gente vai tratar disso nesse vídeo, mas a chance de se meter em encrenca no mar por erros de meteorologia e má manutenção no barco são muito maiores, é só ver o número de acidentes. Para falar sobre isso, eu trouxe um grande especialista na área, o professor Marco Souza, que estuda cetáceos há 30 anos e já publicou mais de 70 artigos científicos sobre eles. É um prazer ter você aqui e acho que é um momento excelente para os veleiros e para as baleias também. Não é o momento mais excelente porque houveram algumas colisões, né, de baleia no Brasil, fora aquela questão das orcas em Portugal, na Espanha, que deixa todo mundo apavorado e tal, né? Na vela tem muito conhecimento anedótico, assim, que nem sempre é, por exemplo, agora mesmo, o barco que bateu numa baleia estava fazendo o que a gente diz que é importante fazer para quando tem muita baleia, que é deixar o motor ligado para afastar elas, né, de uma possível colisão. E não sei se isso tem alguma eficácia ou tem algum estudo, né? E aí então eu achei legal trazer alguém que estuda mesmo e que tem acesso, né, a papers e coisas assim mais sérias sobre o assunto, para dizer, cara, como a gente pode não machucar as baleias e também não afundar nossos barcos. Legal, e é um momento muito bom porque eu tô completando ano que vem 30 anos de pesquisa já com baleias e golfinhos. Que legal. E nessa pandemia me caiu uma ficha que eu como você mencionou, né, eu produzi muitos papers, eles são produzidos em língua inglesa, e eu senti na pandemia que estava faltando o meu retorno para a nossa sociedade brasileira. Então eu lancei um e-book gratuito em dezembro do ano passado. E como você mencionou de contos anedotais, etc., eu tô com outro e-book prontinho. Ele vai sair agora em setembro ou outubro, justamente com todas essas questões de colisão, de golfinho pegar onda na proa da embarcação, tudo que interessa a quem ama o mar. E que nunca teve, tudo condensado numa referência só, que vai ser gratuita. Então isso é o legal. O link para baixar o livro anterior você acha na descrição do vídeo, e assim que sair esse novo livro, daremos um jeito de divulgar por aqui também e lá no Instagram do #Sal. E quem não segue a gente ainda por lá, tá na hora de seguir, porque tem muita coisa legal por lá. É só entrar no Instagram e colocar #Sal_oficial. #Sal por extenso. Não são em todas as áreas da navegação que encontramos informações científicas, baseadas e confirmadas em experimentos. Boa parte do conhecimento que a gente usa para navegar vem de tradições e de evidências anedóticas, que são baseadas em experiências pessoais ou histórias, com pouca amostragem ou sem verificação. O que não quer dizer que estejam erradas, mas não se tem muita certeza sobre a precisão delas. É como decidir se vai fazer uma grande navegada com base em ditados meteorológicos, como céu pedrento ou chuva ou vento. Há alguma verdade ali e nós falamos disso no episódio 120, mas eu me sinto muito mais seguro de ir ou não em uma velejada olhando o modelo ECMWF, você não? Eu vejo que está mais comum choques de baleias com veleiros, é uma percepção, não sei se é verdade. É verdade. Isso está acontecendo mesmo? Acontecendo, a gente chegou no que a sociedade está chamando de tempestade perfeita, né? Virou usual a gente dizer isso. Por uma somatória de 3 fatores principais: a Revolução Industrial, a parada, a cessão da caça comercial às baleias e a nossa busca por um mundo capitalista baseado na indústria do óleo.
Então, esses 3 fatores são os principais que estão nos levando a mais encontros com baleias e golfinhos no mundo inteiro, não é só no Brasil. Então, a Revolução Industrial nos capacitou e nos possibilitou um avanço espetacular em termos de tecnologia para navegar, que é belíssimo isso, né? Proporcionou oportunidades ímpares da gente conhecer melhor o oceano. E para pequenos barcos navegarem também. Claro, isso aí ficou fantástico, assim, propiciou uma população que não sonhava em conhecer o oceano a viver esse sonho. Então, assim, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos nas autoridades portuárias aqui do Sudeste do Brasil. De 2000 a 2016, nós tivemos uma triplicação do número de embarcações registradas aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, e 80% são embarcações de lazer. Então, isso é bacana, isso é legal, mas, assim, quando a gente moderniza esse acesso ao oceano, os órgãos gestores e a ciência têm que acompanhar e tem que entender o que isso pode levar a acontecer, que são esses encontros mais frequentes. Muitos super bem-vindos e amigáveis, e outros não tanto amigáveis assim para os dois lados, né? Todos os velejadores que eu conheço têm um carinho enorme pelas baleias e gostam quando observam, sabe, assim, baleias, né? E a gente ama as baleias, mas até quem bateu nas baleias, eu falei agora na conversa com a Joyce, eles fizeram questão de dizer, pô, né, a gente não culpa a baleia, sei lá, né? Mas causou, por exemplo, no caso deles, né, tipo, eles perderam tudo que tem. Todo mundo tá se perguntando agora o que pode ser feito para evitar, o que a gente pode fazer num barco. Imagino que épocas do ano que tem uma concentração maior de baleias ou não, né? O problema é que, tipo, para subir pro Nordeste é na mesma época em que as frentes frias chegam até lá e os veleiros têm chance de subir, me parece, né? E sei lá, tipo, ligar o motor realmente ajuda. Existe alguma coisa que a gente pode fazer, cara, para diminuir o risco? Na verdade, a gente não tem uma receita de bolo ainda, porque a ciência ainda vai começar a lidar com esses dados que eles são muito recentes. Então, a gente da academia, infelizmente, a gente precisa de um complexo maior de dados e de informações. E com esse avanço tecnológico, pelo menos em casos como esses que estão sendo relatados, a gente tem uma comprovação, já que muitas pessoas têm isso gravado em smartphones nos dias de hoje, né? Então, a gente tem uma comprovação, não é mais uma anedota, olha, eu vi, aconteceu, olha aqui a prova. E a ciência reunia esses dados como dados anedotais. Agora a gente tem dados científicos, olha, tem um vídeo aqui comprovando, tem informação comprovando, etc. O que acontece é bem o que você falou, a gente tem uma noção da ciência, das rotas migratórias, de onde estão esses animais e quando eles estão. O problema é que nós, cientistas, cometemos um grande equívoco quando a gente publica a nossa ciência apenas para nós, cientistas mesmos. Então, esse é um equívoco grave do mundo científico globalizado. Eu estou entrando numa área muito interessante que é chamada de comunicação de ciências para não cientistas. Estou amando velejar por essa área, porque é incrível como a gente consegue mudar cenários a partir do momento que a gente trabalha a nossa linguagem para chegar na grande sociedade, que geralmente é a sociedade que está financiando essa ciência. Então, assim, essa informação tem que chegar nessas pessoas, que nem você me perguntou, como é que a gente evita isso? Na verdade, a gente não tem hoje uma resposta. O que a gente sabe é, assim, existem maiores chances de ocorrer essas colisões em determinadas épocas. Por exemplo, essa semana mesmo, houve uma baleia jubarte que saltou em cima de uma embarcação de pesca esportiva na costa de Massachusetts, nos Estados Unidos. É uma área onde agregam 2, 3 mil baleias jubarte por ano. É a época da indústria de observação de baleias fazer os lucros dela. Só que também aumentou muito o número de embarcações de pequeno porte, também curtindo o lazer, é verão lá nos Estados Unidos. Então, o americano ele tem o direito de curtir o oceano e a pesca esportiva. Então, a famosa tempestade perfeita. Como a humanidade parou de caçar baleias em 1966, mas principalmente em 1968, aqui no Hemisfério Sul, que é o maior celeiro de baleias, a gente teve aí 54 anos para essas populações crescerem. Essas populações estão voltando a crescer. Então, quando as populações de baleias voltam a crescer e aumentar numericamente nos oceanos, aumenta a probabilidade da gente encontrar essas baleias pelo oceano. E como a gente tem maior acesso a adquirir meios de transporte em meio aquático, também aumenta mais ainda a nossa possibilidade de encontrar as baleias. E aí tem um terceiro fator para essa tempestade perfeita. Quando a gente começou a utilizar muitos oceanos, principalmente para exploração e explotação de óleo e gás, por exemplo, e a gente minou
bacias oceânicas com plataformas de óleo e gás, a gente trouxe a poluição sonora aos oceanos. Então, as baleias estão se acomodando e mudando a sua forma de uso dos oceanos para evitar conflitos, para evitar, eu não suporto esse som, então eu mudo minha rota migratória. Eu não suporto tanto navio nessa época do ano aqui, então eu mudo minha rota migratória. Então, me perguntaram na semana passada se tem como prever onde elas vão passar. Não tem como prever, porque elas estão respondendo às nossas ações no oceano, e a gente precisa reunir dados para tentar entender isso. Um momento aqui da vida como ela é, assim, vai ficar meio engraçado, mas eu vou ter que baixar o fogo da panela que eu tô fazendo. Tranquilo. Pronto, voltei. Desculpa, cara, interrompendo essa coisa tão mundana aí. Muito bom. Cara, eu vi uma vez, olha o meu nível, né, de conhecimento, até vergonha de falar, mas eu vi uma vez... Uma experiência prática de vida navegando que eu, como cientista, não tenho. Isso é muito valioso. Esse papo que a gente está tendo hoje é espetacular. Talvez eu possa, assim, e coletar informações de outras pessoas... talvez o que é prático ou não a gente fazer, ou as dúvidas que a gente tem, os recursos que a gente tem num barco que poderiam evitar esse tipo de coisa, né? Uma delas é você na sua percepção. Aí eu não pergunto nem tanto como cientista, mas uma coisa meio, não, nada comprovado, mas assim uma coisa de intuição, que talvez seja uma intuição melhor do que a minha, por exemplo. Manter o motor ligado. Você acha que é algo que pode ajudar? Pode ajudar. O motor ligado, eu trabalho como cientista geralmente com motor ligado, e eu sei que eu estou causando impacto. Então, eu sempre escrevi isso nos meus artigos científicos, falo nas minhas palestras e nos cursos. A partir do momento que eu me aproximo e eu preciso usar uma técnica, por exemplo, de fotografar indivíduos para identificá-los, eu estou causando um impacto. Então, eu estou mediando esse impacto. A reação dos animais pode ser da mais diversa possível. Geralmente, algumas espécies vão pegar onda na proa da embarcação, outras espécies vão fugir, e outras podem apresentar uma reação que ninguém está esperando. Então, em relação à sua pergunta, aconteceu na África do Sul há alguns anos, de um veleiro se aproximar de uma baleia franca à distância e desligou o motor. Olha, eu acho que eu estou muito perto, eu acho melhor desligar. Ele desligou, a baleia franca subiu, respirou, deu uma desaparecida e de repente ela saltou em cima do veleiro. Era um juvenil de baleia franca. Os juvenis de grandes baleias não têm tanta experiência quanto os adultos. E pode ter sido um equívoco da própria baleia, daquele próprio indivíduo. Então, a gente tem as variações individuais para contar também. Então, assim, desligar o motor é importante, é interessante? É bastante interessante. Claro, dentro das normas de segurança e da experiência e da bagagem de experiência de quem está naquela embarcação. Você acha que o ideal no encontro é desligar o motor? Dependendo da espécie, se for uma grande baleia, o ideal é desligar o motor, sempre, por causa da poluição sonora. Se ela estiver interessada em vir próxima, ótimo, ela vem próxima. Há alguma época em que tem menos concentração de baleias e seria mais seguro navegar no ponto que me parece ser o mais com riscos de choques de baleias, que é ali Arraial do Cabo pro Nordeste, ali, né, passando por Abrolhos e tal, né? Existe algum mês mais seguro e seria mais seguro tá mais perto da costa, digamos a 5 milhas da costa, ou se afastar a perto de 20 milhas da costa, alguma coisa assim, ou não faz diferença? São excelentes perguntas. A gente vai depender muito das espécies que a gente vai encontrar pelo caminho e da sazonalidade delas estarem na costa brasileira. A baleia jubarte e a baleia franca, elas migram... a baleia franca migra muito próxima à costa e ela se concentra muito em Santa Catarina. Então, mais ou menos de maio, junho até outubro, elas estão por ali. Então, toda aquela faixa do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, as francas estão ocupando. Chegavam mais aqui ao sudeste. Eu acho que elas odeiam muito a ocupação humana, então elas estão evitando um pouco a chegada aqui. Baleia jubarte, a avenida migratória dela, em cima da quebra da plataforma continental, sempre foi. O que aconteceu é que na quebra da plataforma continental, um pouco mais para o continente, na plataforma mesmo, a gente tem agora uma grande diversidade de plataformas de explotação de óleo e gás. Então elas estão evitando, elas vão ou por fora ou por dentro. Os juvenis vão estar aqui pela costa, mas até Abrolhos a gente tem baleias entre mais ou menos maio e outubro, novembro. Então, entre dezembro e março, é tranquilo navegar por lá, porque vai ser muito raro encontrar uma baleia jubarte por lá. Porque são as que mais se aproximam de embarcação, são as que mais estão se recuperando daquela caça que foi cessada em 1968, a população que mais está crescendo comparado com outras espécies. Se a gente comparar com baleia azul, baleia fim, baleia sei, elas visitam a nossa costa.
mas a migração delas é para fora da quebra da plataforma continental. Por isso que a gente não... Olha, tem baleia azul no Brasil? Tem, mas elas estão bem lá fora. A gente não vai ver costumeiramente como a baleia jubarte. Então, para uma navegação para o nordeste do Brasil, os meses com menor probabilidade de encontrar baleias são entre dezembro e março, por exemplo. Dezembro e abril. Menores probabilidades. Aqui na O problema é que é difícil ter vento para subir. Aí a condição de navegabilidade já muda, né? É por aí. Assim, aqui no sudeste do Brasil, a gente tem uma espécie que é a baleia de Braide. Ela é uma baleia que a gente chama de sardinheira, ela se alimenta muito de sardinha, e ela é tropical e subtropical, ela não migra para as áreas frias. Ela deve deslocar para a quebra da plataforma, então ela se concentra muito de novembro a março, na costa de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, por exemplo. Só que ela faz parte de uma família de baleias, que faz parte a baleia azul, a baleia fim, a baleia sei, de grandes baleias que odeiam barulho em embarcação, então elas estão sempre fugindo. Elas estão sempre à parte. O problema da baleia jubarte e da baleia franca é que elas têm, no comportamento delas, um componente que é a curiosidade por embarcações. Então elas se aproximam um pouco mais. Elas tendem a se aproximar um pouco mais. E aí há uma tendência aí de um número maior de encontros com essas baleias que migram mais próximas à costa. Nessa fase aqui de elaborar produtos para comunicar ciências a não cientistas, eu estou projetando aí a distribuição gratuita também de uma sanfoninha, né, que tem as principais espécies aqui do Sudeste, quando elas estão, como elas são, para as pessoas também poderem identificar, elas gostam disso. Quem está no mar quer saber o que é aquilo, de onde vem, por que essa cor? Tem uma história por trás, né, e aí a gente está trabalhando nesses produtos. Você tem mapa dessas localizações que você falou, agora, onde estão as baleias em cada época do ano, que eu posso usar, assim... Tipo, a região onde elas se encontram? A gente tem um pouquinho das rotas migratórias, mas como a gente pode ter umas variações ano após ano, por variação de temperatura do oceano, por maior impacto de natureza antrópica numa região ou outra, elas podem variar de ano a ano. A gente tem uma listagem, eu posso te fornecer isso e te enviar isso, de quem pode estar aonde, onde existem maiores probabilidades da gente encontrar. Então, por exemplo, se você comentou que está saindo de Ilhabela e vai para Ubatuba. Você tem uma chance gigantesca de encontrar juvenis de baleia jubarte no caminho. Enorme, enorme nessa época do ano. As probabilidades são altíssimas. Bem menor de encontrar baleia franca, bem menor de encontrar baleia de Braide, enorme de encontrar atrás de Ilhabela. Atrás de Ilhabela é uma região de ressurgência. Enorme de encontrar golfinho na areia de garrafa, golfinho pintado do Atlântico. Eu assisti o vídeo da sua ida para Ilhabela e vocês encontraram golfinhos pintados do Atlântico. Eles adoram surfar na proa da embarcação. Aqui no sudeste do Brasil tem uma população gigantesca. A gente ganhou na Mega Sena. Isso eu vejo muito golfinho, realmente. Né? Aqui os golfinhos são um pouco menores. Lá no Rio Grande, por exemplo, no sul, são maiores os golfinhos. Cada um tem uma teoria de por que os golfinhos seguem os barcos. A gente gostaria muito que eles estivessem curtindo com a gente, brincando, por curiosidade e tal. Alguns dizem que é para afastar dos filhotes, seria uma forma até mais agressiva, né? Afinal, existe um consenso assim de por que os golfinhos seguem os barcos ou há vários motivos? Existem vários motivos. É um dos capítulos desse novo livro. E assim, adiantando, é uma história espetacular, porque assim, não tem só o componente deles terem um arcabouço hormonal de mamíferos que os humanos têm. Então eles têm um arcabouço de hormônios que a gente tem. E os hormônios de prazer, eles também têm. Então, dentre as justificativas, pode ser o prazer de gastar menos energia e surfar em onda, porque eles já faziam isso sem existência dos barcos. A gente tem notificações em várias praias do mundo inteiro de golfinhos surfando. A gente tem cada vez mais comum essas observações e recentemente filmaram na Austrália uma baleia de Braide surfando também numa praia. Então, eles podem ir aprendendo com o tempo. Além disso, o que a ciência tem mostrado para a gente é que socialmente para eles é muito importante. Então, quando a embarcação está se deslocando, e foi um dos pontos da nossa agradável conversa, eles detectam a muita distância esse som. E eles sabem que, poxa, esse tipo de som é a onda. Então, eles vêm atraídos para a embarcação sem a gente ter detectado eles com a nossa visão. E quando eles vêm, socialmente para eles é muito importante, porque uma fêmea vem com o filhote para mostrar o que é uma embarcação para o filhote. Então, ela está usando aquele processo de ondas como um processo educativo para o filhote. Tem uma outra questão social, existe uma questão de hierarquia. Esse golfinho pintado do Atlântico, a minha equipe descreveu uma hierarquização espacial no oceano, no mar, dos grandes adultos, que eles são bem malhados, estarem bem
na região anterior do grupo. Depois vem os juvenis, depois vem as fêmeas com os filhotes. Então, esses grandes adultos bem malhados, eles norteiam para onde esses indivíduos vão. Então, quando eu pegava a embarcação e ia diretamente para eles, para estudá-los, eles competiam quem pegava as melhores ondas na proa. Então, eles estão se deslocando, a embarcação se deslocando, vem um e dá um cutucão no outro. Puf! Só esse cutucão é capaz de tirar ele da melhor onda e ficar um deles. Socialmente, para eles é muito importante. Então, nesse sentido, a gente tem essas informações que são menos antromorfizadas, tem menos viés antropomórfico que é humano. E aquela questão de, vai tirar daqui para salvar os animais, já foi descartada, porque isso é muito viés humano. Olha que lindo, ele vai tirar a embarcação daqui para tirar os filhotes. Não, porque tem filhotes junto, pegando a onda. Então, essa não é a justificativa. Ela é bela no viés humano, mas a gente precisa trabalhar com a relação de causa e efeito. Na ciência, a gente não pode nem especular e nem emitir opinião. Essa questão do caso aqui do Rio de Janeiro, eu assisti 3 vídeos e em um dos vídeos, a pessoa que está filmando, ele diz que a baleia está seguindo a embarcação. E ele diz que ela está seguindo desde que ele soltou o aparelho na água. Então, o que acontece nessa época do ano é que quando as baleias jubarte migram aqui para a costa brasileira, os adultos vão para a área de reprodução e cria, mas os juvenis estão ficando no sudeste. Os juvenis estão ficando nessa região de São Paulo, Rio de Janeiro, e eles estão se alimentando. Então, eu comprovei com um artigo científico, através de marcadores químicos, que os juvenis de baleia jubarte estão se alimentando aqui na nossa costa. Os adultos estão indo para a área de reprodução, que é Abrolhos, a cadeia Trindade Vitória, eles não estão se alimentando, eles vêm com a carga de alimentos que eles obtiveram na Antártica. Elas não têm alimento, ou tem pouquíssimo alimento lá? Aqui tem muito pouco. A gente chama cientificamente nosso litoral brasileiro de oligotrófico, poucos nutrientes. E aí tem um papel ecológico fundamental das baleias. Quando as baleias passam 3 a 4 meses se alimentando na Antártica, elas estão se alimentando de crio, que é altamente produtivo. Elas vão captar o crio entre 50 e 300 metros de profundidade. Lá na Antártica, elas fazem o que a gente chama de transporte vertical. Elas vão captar um nutriente que está longe da fotossíntese das algas, inacessível para elas, e quando ela vem à superfície, já que o mergulho é um processo fisiológico que ela tem que travar todos os sistemas dela, quando ela está na superfície, ela está relaxada. Então, ela pode defecar. As fezes da baleia fertilizam o oceano e fazem com que as algas produzem metade do oxigênio que a gente respira, que isso é espetacular. E quando elas visitam o Brasil, elas vêm oferecer ao Brasil, à costa brasileira, que é oligotrófica, pobre em nutrientes, nutrientes de graça. Quando ela vem para a costa brasileira e ela defeca aqui, utilizando as reservas da camada de gordura, ela oferece à costa brasileira nutrientes que não estavam disponíveis. Nossa, essa é uma diferença que você consegue medir, assim? É possível avaliar cientificamente, é um dos pontos que a gente agora, na ciência, está buscando com métodos científicos altamente avançados em termos de tecnologia, de quantificar qual que é a proporção de contribuição que elas têm no que a gente chama de serviços ecossistêmicos, que até 2010 eram mal conhecidos pela ciência. Foi um artigo científico chamado Baleias como Engenheiras dos Oceanos que começou a mudar os rumos da ciência, que alguns cientistas do hemisfério norte começaram a fazer as ligações de causa e efeito da contribuição que esses organismos têm para a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Quem sabe, parte da falta de peixes no oceano, que tantos pescadores reclamam, não seja, pelo menos em parte, pela falta de baleias durante décadas fertilizando os oceanos. Talvez as baleias também são a solução para uma atividade econômica que hoje está em declínio, por exemplo. Então, quando elas estão aqui na nossa costa, os adultos que se alimentaram na Antártica estão defecando e trazendo nutrientes. Os juvenis que estão aqui na costa sudeste, eles estão se alimentando. Com indicadores químicos, eu detectei nesses juvenis itens alimentares capturados aqui na nossa costa, na costa sudeste. Então, quando o rapaz do barco diz que desde que a gente deixou o nosso equipamento na água, ela começou a nos seguir, os juvenis podem ter, de repente, começar a ligar uma relação de o barulho dessa embarcação e presas disponíveis da água me atraem. Talvez a gente esteja costurando um novo comportamento que a gente tem que acompanhar nos próximos anos, se ele vai surtir efeito, se ele vai continuar acontecendo. Então, a informação que esse pescador compartilhou com a ciência é fundamental. Por sorte, no caso dele, o barco não veio a pique, ele chegou a mencionar que ela estava atacando a embarcação. Eu acredito que não tinha interesse dela em atacar. É um indivíduo de grande porte, é um indivíduo que estava acompanhando a embarcação e talvez em algum momento tenha tido algum tipo de colisão, mas talvez não com a intenção de levar a embarcação a pique ou de atacar a embarcação.
mas é um indivíduo juvenil, e os indivíduos juvenis, geralmente eles têm reações bastante intempestivas. Eles não têm a experiência que os adultos têm. E isso é mais uma informação para a gente começar a trabalhar em termos de ciência. Se seu filho adolescente é rebelde, eu não quero fazer você perder as esperanças, mas é uma tendência que mesmo fora da espécie humana se repete. O que você acha desse moletom que eu tô usando aqui, ó? Legal, né? Ou, se você não comprou o seu ainda, ou se você quiser outro, tem uma super promoção, que começa agora dia 9, porque é aniversário da loja, que é parceiro nosso, que faz esses moletons e faz todas as roupas do Hashtag Sal, e eles querem fazer algo muito especial. Se você usar esse cupom que aparece aqui, ó, entre minhas mãos nesse momento, você, quando comprar um moletom, vai ganhar não uma camiseta, mas 2 camisetas. Sim, você compra uma roupa e ganha 3. Ganha 2, né? Uma você já comprou. É válido só agora, entre dia 9 e dia 12. Se você tá assistindo esse episódio na semana em que ele foi lançado, corra, porque dá tempo de participar dessa super promoção em que você compra um moletom e ganha 2 camisetas. Corre lá. Mas a tendência, e que a gente está vendo, principalmente em casos no hemisfério norte, é que os cientistas estão chegando à conclusão que a maior parte dessas interações são avaliadas como equívocos por parte das baleias. Então, o salto sem querer sobre uma embarcação. Há 2 semanas atrás, uma baleia jubarte foi subir para capturar as presas, ela bateu na embarcação que estava do lado, que as presas vão indo para a superfície, ela vai indo junto. E ela não mediu, os olhos estão na lateral da cabeça. Ela não está olhando para cima, ela está subindo e tentando capturar as presas. Então, é um equívoco, um erro de avaliação do espaço. Então, assim, a gente não tem ainda a percepção. Muitas pessoas me perguntam, se o golfinho vem pegar onda na proa da embarcação, eu posso bater palma e assobiar, que ele vai ouvir? Ele dificilmente está ali sujeito a muitos outros ruídos que vão meio que fazer um efeito tampão no nosso ruído lá da embarcação. Então tem turbulência da água. Tem a onda da água ali na proa, que ele deve estar curtindo e tal, tem o motor. Então a gente gritar ou assobiar talvez não vai chegar aos ouvidos, a captação deles, né, dentro da água. E eu também fico imaginando, né, que a gente tenta sempre trazer por uma percepção humana e que provavelmente é muito diferente da deles, né? Por exemplo, a visão para nós tem uma importância absurda, para eles não sei se tanto, né? Isso. O som para eles é tudo, né? Deve ser, né? Eles enxergam, alguns deles, né? Com não sei se todas as baleias, mas eles emitem som e o que volta dá algo análogo à visão para eles, né? E eu imagino que eles escutem, tipo, faixas de frequência diferentes da gente. Então não é a mesma coisa que a gente escuta, né? Não é a mesma coisa. A gente, assim, no grupo gigantesco das baleias e dos golfinhos, eu estou explicando bastante isso nesse novo livro. A gente tem as baleias em geral, que tem as barbatanas na boca para filtrar alimento, que é a baleia jubarte, baleia azul, etc. Elas não desenvolveram o processo que os golfinhos desenvolveram, que é chamado de ecolocalização. Todas as baleias têm na região da cabeça pelos, que são sensoriais. Esses pelos, até recentemente, eram descritos como estruturas mecanoreceptoras, mas agora já estão descrevendo que eles devem ter propriedades quimiorreceptoras, e as papilas gustativas também, de detectar características da água. E o outro grande grupo das baleias e golfinhos, que estão as orcas, que estão os golfinhos em geral, os cachalotes, eles têm dentes na boca para prender alimento. Esses desenvolveram a ecolocalização, que é enxergar o oceano com som. Mandar som, receber e enxergar o oceano com som. E nós, cientistas, quando a gente vai estudar o som que a gente grava deles, a gente tem que ouvir o som com os olhos. A gente precisa ter um sonograma, apertar o play, a gente está com um headphone, a gente está vendo a variação e o som sendo produzido, mas a gente não ouve, porque é justamente o que você falou inteligentemente. Tem frequências que a gente não capta com o nosso ouvido humano. Nós somos primatas adaptados ao ambiente terrestre. Então a gente tem que ouvir com a visão. E eles enxergam com a audição. É um contrassenso muito interessante, assim, no avanço do conhecimento sobre os animais. E você falou da poluição sonora, né? E também, assim, a chamada de um indivíduo com o outro, né? Em que distância a gente está, que raio de distância assim, a gente está falando? A gente está falando de quilômetros de distância, porque já acreditavam que quando a gente não tinha tanta poluição sonora, as baleias podiam se comunicar por volta de 1.000 quilômetros ou um pouco mais. Então geralmente elas vão para águas mais profundas e tem uma camada de profundidade que propagam melhor o som, até possivelmente entre bacias oceânicas. Mas aí, quando a gente traz esse input de poluição sonora,
essas gerações de cetáceos, né, de baleias e golfinhos, estão se adaptando a isso. Essa camada que o som que o som se propaga mais, até submarinos usam também. Isso, bastante usado para guerra, para fins militares. Então, assim, a gente está avançando agora, a gente está num momento que eu chamo nesse novo livro de iluminismo da ciência aplicada a baleias e golfinhos. A gente nunca teve tanta tecnologia, tanto conhecimento e tanta facilidade para observar esses animais e reunir informações, não só dos cientistas, mas dos cidadãos cientistas que estão contribuindo globalmente. Então, a gente está numa fase que a gente está avançando muito rápido no conhecimento. É uma fase espetacular, onde a gente vai conhecer um pouco melhor uma etapa que a gente vai descrever como a atual. A anterior, a gente tinha muito pouco tecnologia. A tecnologia estava na mão principalmente dos militares do primeiro mundo. Eles têm essa informação. Mas como elas são bastante sigilosas, eles geralmente compartilham só uma parte dessas informações. E nesse momento a gente está num avanço considerável e provavelmente em breve a gente vai ter informações extraordinárias para a gente entender melhor a resposta dos animais à poluição sonora no oceano. Existe outra família de animais que a gente conseguiu captar uma comunicação tão evoluída, assim, talvez em mamíferos terrestres ou coisa assim, ou realmente os cetáceos são os mais próximos, digamos, da gente nesse sentido? É uma ótima pergunta. Os estudos com primatas e com aves em laboratórios estão super avançados, bastante avançados. E como existe a possibilidade mais prática de mantê-los em cativeiro, então eles conseguem avançar mais rápido. A questão dos cetáceos, né, das baleias e dos golfinhos, é a dificuldade de acesso à informação. Por mais que a gente teve e ainda tem animais em cativeiro, a maior parte desses centros de exposição são centros voltados a fomentar a cobrança de ingresso, aos espetáculos, etc. E a gente avançou muito pouco com a questão de sonoridade, porque esses animais, quando eles estão cativos, e eles dependem do oceano para sobreviver, eles já estão com o comportamento afetado. Então a ciência está começando a... Se tu pegar um ser humano, isolar ele dos outros e criar em cativeiro, ele vai ficar tipo uma criança feral, assim, né? Que tem vários exemplos, ele não vai desenvolver, nem fala, talvez. Não, e esse seu exemplo é espetacular, porque eu não posso descrever a humanidade por causa desse exemplo. Eu tenho que trabalhar com os organismos em ambiente natural. A ciência está fazendo isso, está fazendo muito bem. A gente está avançando muito com essa ciência, que é chamada acústica, para o ambiente marinho. A gente tem um chão aí, quer dizer, um mar para navegar enorme pela frente, enorme, assim. A gente tem hoje alta tecnologia para isso e eu acredito que as próximas décadas serão espetaculares nesse sentido. Você acha que tem sentido o que eu tô te perguntando? Ou é uma viagem muito grande que em algum momento a gente vai conseguir entender e se comunicar com as baleias? Eu sei que não é uma linguagem tão complexa quanto a nossa, mas você acha que a gente vai conseguir, tipo, transmitir uma informação, receber, assim, com algum grau de acerto? Eu acredito que a gente está no começo desse caminho. Esse caminho é muito promissor. Existe uma cientista nos Estados Unidos que já está trabalhando com determinados tipos de emissões sonoras, representando algumas interpretações humanas, né? Uma visão antropomórfica. E a gente está juntando informações científicas que estão começando a pavimentar os primeiros capítulos disso. Eu estudo, por exemplo, a gente falou de transmissão de cultura. Tem 10 botos cinza numa população residente no estuário de Cananéia, no sul de São Paulo, que eles investem em 2 praias em águas bem rasas para capturar presa. Tem um risco de encalhar, mas esses 10 indivíduos aprenderam isso e passaram isso culturalmente para os seus filhotes do sexo feminino. É um comportamento executado pelas fêmeas. E aí eu comecei a trazer o componente da acústica para estudá-los. Então eu coloco o hidrofone na água, coloco um drone na superfície, porque eu quero saber o ponto exato da captura da presa, quais os sons que eles emitem. E agora a gente já tem uma chave, a gente sabe o momento exato que ele vai vir para a praia, porque ele emite um tipo de assobio, a água é marrom, ela é muito escura. Quando ele emite o tipo de assobio, eu já sei que ele vai vir para a praia. Então a gente está nesse primeiro capítulo da sua pergunta. A gente já tem uma chave, a gente já tem uma ligação. Esse tipo de assobio representa isso. A gente tem que trazer isso para a ciência, botar num sonograma, transformar isso em números e entender, olha, agora eu já tenho noção sobre isso. O meu próximo passo é eu descrever quando ele captura a presa e tem sucesso, porque muitas vezes as presas, nessa coevolução, as presas fogem. Então tem imagens espetaculares, que a boca está aberta, de repente a presa some e ele não captura. Mas quando ele captura, eu quero descrever a informação física do sucesso da captura, porque daí eu posso, de repente, transferir essa informação para outras áreas,
onde a água é marrom, eu não estou observando eles, coloco o hidrofone, está tendo captura de presa, porque o sonograma está me avisando. Então, a gente está no começo dessa comunicação. Eu acredito que para as próximas décadas é um caminho promissor. Algumas espécies têm chamados que são, digamos, entre aspas, nomes para outras baleias, né? Então, elas têm um grau de consciência que, tipo, não sei, talvez seja maior ou menor que um cachorro, ou um gato, ou uma coisa assim, ou muito mais, não sei, né? Tem cérebros enormes. O que elas percebem do mundo e o que se sabe sobre essa complexidade da linguagem e da intencionalidade delas? Essa pergunta é espetacular. Baleias evoluíram num meio onde o som se propaga 5 vezes mais rápido do que no ar. Então, o som foi um segredo espetacular para a adaptação dessas espécies. Então, as grandes baleias se comunicam muito. As baleias jubarte, quando chegam em áreas de reprodução e cria, elas cantam. Os machos acabam cantando para atrair outros machos para acessar as fêmeas para a cópula. Como você falou, tem identificações individuais, eles estão toda hora os golfinhos assobiando, porque eles conseguem identificar indivíduos de um grupo e se organizarem para capturar presas e etc. Nesse sentido, eles vêm lidando com o oceano, eles surgiram aqui na Terra há cerca de 55 a 50 milhões de anos de um ancestral terrestre, e vieram se adaptando bem ao meio aquático. Então, se a gente pensar em termos das espécies que a gente está convivendo hoje no planeta, elas têm aí entre algumas centenas de milhares de anos até uns 3 milhões de anos de vida aqui no planeta. E a nossa espécie Homo sapiens tem 200 mil anos estimado. É muito recente a nossa chegada. Só que nós chegamos fazendo barulho no oceano. A gente chegou fazendo uma festa. Então a gente chegou, principalmente agora, da década de 60 para cá, quando cresceu demais a explotação dos oceanos por causa das reservas de óleo e gás, a gente trouxe muito barulho para os oceanos. Então esses animais eles já estão se adaptando há um tempo a isso. Se a gente pegar os casos dos juvenis de baleia jubarte que visitam a costa brasileira, eles de repente nasceram aqui em Abrolhos, voltaram para a Antártica com a mãe, se alimentaram, na volta eles podem ou acompanhar a mãe ou já se tornar um pouco independentes. Então, de repente, eles estão conhecendo um universo novo. E quando eles chegam na costa do Sudeste, um alto fluxo de embarcações, uma poluição sonora enorme, embarcações de grande porte indo para o pré-sal e voltando, é um mundo novo. Então, isso leva tempo para se habituar. Ela vai continuar fazendo a migração dela, ela vai ir somando pontinhos na experiência de vida dela. Só que no meio do caminho, ela pode, numa navegação dela mal calculada, abarrar uma embarcação, sem a intenção de vou derrubar a embarcação. É um trejeito, estou conhecendo. O que é aquilo? Vou me aproximar. E como não tem outros indivíduos por perto, geralmente uma fêmea com filhote, ela dá uma dura no filhote. Ela bate com o corpo, ela bate com a nadadeira, ela faz a comunicação com um som que o filhote entende. Opa, mamãe tá brava. É melhor eu não fazer mais isso. E ele vai tendo esse aprendizado. Com juvenis, a gente não tem muito disso. É um novo universo para a gente estudar. E o Sudeste do Brasil é um celeiro espetacular agora para estudar esses juvenis e o comportamento deles em relação à embarcação. Orcas, no mundo inteiro, não oferecem grandes perigos à navegação. Não são tão grandes quanto uma baleia azul ou jubarte e não atacam embarcações. Com exceção de um grupo de orcas na Península Ibérica, que recentemente adquiriram o comportamento de atacar pequenas embarcações. É uma mostra de quanto esses seres são movidos por cultura também, e não só por fenótipos genéticos ou instintos. Então eles aprendem e vão criando uma cultura que é transmitida, né? É isso? É isso. A transmissão de cultura em baleias e golfinhos vem sendo discutida desde um pouco antes do começo desse século. E é uma ciência bastante avançada. Então, a questão até das canções das baleias jubarte é uma transmissão de cultura, vai passando de gerações em gerações. No caso das orcas da Península Ibérica, os cientistas daquela região já conhecem o grupo que está executando aqueles comportamentos e é específico daquele grupo. Está acontecendo também na África do Sul, com um grupo específico. Na verdade, são 2 orcas agora que estão atacando tubarões brancos. E não era comum, mas são 2 indivíduos que se adaptaram a isso, que estão fazendo isso. Não quer dizer que todas as orcas do planeta vão fazer isso. Eu vi no caso da Península Ibérica que me parece que 3 ataques gravados tinham a mesma baleia. Esse é incrível, porque assim, a gente consegue ver identificações individuais e às vezes a gente consegue olhar no espelho. Nós temos isso também na humanidade, né? A gente tem perfis de pessoas assim, o que a gente chama, né, para o mal e para o bem a gente tem. E a gente não pode muito chamar para o mal ou para o bem na questão dos cetáceos, né? O que é mal, o que é bem nesse? É porque nós chegamos depois deles, então a gente chegou e nem pediu licença para usar os oceanos.
e numa dessas a gente mal os conhece, né? Então, agora que está conhecendo, por exemplo, o trabalho da Marinha na Península Ibérica é espetacular, porque eles orientaram as pessoas a não agredir os animais e vão fazer o seguinte, vamos navegar com mais segurança, nos mantém informados, qual que é a rota de vocês, onde vocês estarão, leva 2 ou 3 sistemas de comunicação, vamos otimizar o nosso usufruto do oceano para ser saudável. E aí a gente monitora melhor o que pode estar acontecendo e tal. Você tinha me falado, por exemplo, claro, quando tiver uma baleia próxima, que pode ser interessante desligar o motor, né? Agora, o que muitos velejadores têm feito é... Porque, assim, o que eles entendem? Que eles estão navegando e, às vezes, tem uma baleia dormindo. Se fala isso, tá? Não sei nem se baleia dorme. Mas assim, que tem uma baleia dormindo e tal. E aí, se você manter o motor ligado, ajuda ela a perceber que você está chegando. Isso você acha uma prática ok? Sim, sim. A questão de desligar a embarcação, assim, se você notificou a baleia e está observando, ou está observando na costa, etc., notificou ela próxima, desligar o motor é excelente. O problema da navegação noturna é esse risco. Baleias e golfinhos, eles não dormem como os humanos, eles reduzem metabolismo. E eles geralmente ficam associados à superfície porque eles precisam respirar de tempo em tempo. Então, eles são ilhas flutuantes. Nesse momento, eles podem ir derivando com a corrente. Então, navegar à noite ainda é bastante arriscado para as baleias e os golfinhos, que eles podem não ser detectados. Eles são escuros, principalmente as grandes baleias são escuros. Então, à noite, numa navegação, sim, se a ideia é manter a embarcação, o veleiro navegando, manter a embarcação navegando. Não sei até que ponto é possível detectar uma ilha flutuante móvel aqui distante. É muito difícil, é muito difícil. Então, assim, como as populações de baleias estão aumentando no mundo inteiro, a possibilidade desses eventos virem a ocorrer num aumento numérico é muito grande, é muito grande. E as baleias e golfinhos, elas são diurnas, assim, eles dormem mais à noite mesmo? Ou... Não tem. Eles têm um ciclo circadiano que eles podem envolver atividades de captura de presa tanto de manhã, à tarde, à noite, porque dependendo do processo, por exemplo, tem empresas que fazem migração vertical à noite. Elas vêm para a superfície da água à noite. As lulas fazem isso, então fica uma presa mais fácil para os golfinhos. Então, eles têm momentos de descanso, manhã, tarde, noite, madrugada, que eles vão operacionando ao longo do dia. E pode ser que, por exemplo, eu saio aqui na costa de São Paulo, avisto uma baleia de longe, olha que legal, vou me aproximar. E ela está paradona. Ela pode estar num momento de descanso. Então, se eu observar de longe, estou chegando perto, nossa, ela está paradona, é melhor eu parar por aqui. Porque eu não sei qual é a reação dela, se for um juvenil, se eu chegar muito perto. Se ela ficar, de repente, poxa, eu estou aqui relaxando, nossa, tem uma ameaça muito perto. Ou se ela se assustar com a ameaça estiver muito próxima. Então, a gente tem que... São situações diferentes e os seus exemplos são espetaculares. Se eu estou navegando à noite, etc., mantenha a embarcação navegando. Mas se eu estou navegando de dia, observei, ela está ali, eu mantenho a distância. Eu desligo a embarcação para saber se ela quer interagir com a embarcação. Tem baleias que vêm abaixo da embarcação, ficam olhando. Eu tive uma avistagem de um grupo de 16 orcas aqui na Ilhabela, em que a gente estava saindo de São Sebastião e as orcas estavam de longe na embarcação. E aí o capitão da embarcação nos recomendou desligar a sonda. Daí a gente falou, mas você navega em segurança sem a sonda? Ele falou, não, eu estou tranquilo aqui, eu me asseguro. Ele desligou a sonda, na hora as orcas vieram para debaixo da embarcação. Porque aquele som podia talvez estar irritando aquelas orcas. Então elas passavam embaixo, olhavam para a embarcação, e a gente ficou mais ou menos meia hora observando e fotografando aqueles indivíduos. Ele ligou a sonda, elas saíram. Para aquele grupo específico, aquilo aconteceu. Pode ser que para outros grupos não aconteça. Mas para a gente foi uma experiência incrível, assim, a gente parou a embarcação, elas vieram, e sem o som elas vieram bem perto. Essa era uma outra pergunta, que é assim, eu vi, por exemplo, um especialista em lobos, num documentário Discovery Channel, alguma coisa assim, que num lugar na Polônia que estava tendo ataque de lobos a fazendas, ele colocou caixas de som com uivos, que seriam de outro grupo de lobos, e, segundo o documentário, isso afastou, né, ataques de lobos que estavam rolando lá. É possível que seja desenvolvido, eu sei que não existe, mas é possível que a gente consiga desenvolver em algum momento algo com som que consiga afastar elas, ou isso irritaria mais ainda elas? Pode haver várias consequências boas e talvez ruins que precisam ser testadas.
Então já aconteceu de especialistas chegarem com um equipamento na água, perto de grupo de golfinhos, colocar sons de orcas para ver a reação e eles dispararem. Então ele já tem uma experiência de que, poxa, já tive um encontro, eu já relaciono esse som com uma situação ruim, então a gente dispara. Já teve ocasiões iguais de colocar o som na água e os golfinhos, o que é isso? Não tô nem aí, né? Só que assim, já teve um momento de que a indústria quis gerar alarmes para as redes de pesca. Então ela gerou equipamentos bem pequenininhos para fazer um som para afastar os golfinhos da rede de pesca. Porque as redes de pesca, num processo que a gente chama de captura acidental, não é o objetivo do pescador capturar golfinho e baleia, eles acabam se emaranhando e morrendo afogados. Na grande maioria dos testes, não adiantou. O golfinho não sentou numa sala de aula, olhou para a lousa e aprendeu: esse som é rede, eu não vou morrer afogado. Então, teve diversos cenários. Teve redes com alarmes que não teve captura de peixes, e aí os pescadores ficaram pé da vida com cientistas. Teve redes com alarme que golfinhos morreram afogados, e aí não funcionou. E teve também, infelizmente isso é natural dos seres humanos, empresas que ofereceram gratuitamente os equipamentos que são caros e forçaram os cientistas a publicar trabalhos que não eram verídicos, com informação falsa de que funcionou. E aí outros cientistas foram usar os mesmos equipamentos e não funcionou. Então, assim, o uso do som na água, sua pergunta é espetacular, ela ainda precisa ser bastante testada. E pode ser que, em alguns casos, por exemplo, nesse caso de tubarões da África, tubarões brancos na África do Sul, talvez um som de outro grupo de orca para ver a reação desses dois indivíduos, ou lá na Península Ibérica, pode ser um teste que os cientistas façam para ver se isso acaba tendo um resultado que minimize, né, mitigue essas interações, né? O que me parece, me corrija se eu estiver errado, né, assim, como aliás qualquer coisa nessa entrevista, né, a assimetria de conhecimento é muito grande, mas me parece que por serem espécies muito diferentes, né, tipo, ele não está lidando com uma espécie, né, e também ter a variável cultura, que varia de lugar para lugar, seres humanos também, talvez tenha um som que possa ser gentil para uma cultura e para outra, né, tipo, me parece que é difícil imaginar que vai ter uma solução para tudo, né? Exatamente, é por aí. E, na realidade, eu estou tratando muito disso num novo livro que eu estou escrevendo. Nós somos primatas adaptados ao ambiente terrestre. A gente conhece bastante do ambiente terrestre, a gente está habituado a ele. A gente é um visitante meio desengonçado no ambiente aquático, quando a gente vai fazer atividades de mergulho autônomo, etc. As baleias golfinhos estão mega adaptados ao ambiente aquático com a cultura deles. E a gente, pelo exemplo que você falou, se eu estou andando numa área que tem lobos e eu escuto um uivo, sendo biólogo, eu vou querer saber de onde vem e eu quero me aproximar. Mas alguém que não é biólogo vai falar, vamos se mandar daqui, tem lobo na área, né? Então, cada um está trazendo a sua bagagem. E é exatamente o que você falou, o oceano é um universo gigantesco, é 70% da superfície do nosso planeta. Tem de tudo para acontecer, seja com embarcações, interagindo com esses animais, seja entre esses animais. Então, a gente tem hoje descrição de diversos ecótipos de orcas com culturas diferentes. Só na Antártica a gente tem pelo menos 5 ecótipos de orcas diferentes, com culturas diferentes, itens alimentares diferentes. E a ciência está avançando bastante nesse sentido. A gente precisa de mais informações, de mais pesquisa. A pesquisa com esses animais ela é de longo prazo. Eles têm vida longa, eles são bastante inacessíveis ao cientista, né? Você que veleja, provavelmente você vê muito mais golfinhos por ano do que eu, que sou cientista, e tenho que trabalhar com saídas a campo, etc., coletas de dados. Às vezes a gente marca o dia da nossa saída, mas quem disse que a gente marcou o dia no dia que a baleia e o golfinho querem ser estudados, né? Pô, tá aí uma coisa que talvez o Hashtag Sal deixa aberta a porta, não sei que maneira poderia ser. Muitos velejadores gostariam de ajudar, assim, com esse tipo de pesquisa, com observação e tal. Eu não sei que tipo de dado poderia ser gerado por quem não conhece muito, né? Mas se você tiver alguma ideia, assim, de captação de dados voluntária que velejadores podem fazer, vi golfinho em tal lugar, tirei foto... não sei, aí realmente você que faria, mas eu deixo essa porta aberta, assim, que eu poderia divulgar para vários outros velejadores que... Tenho sim, a gente pode até usar o SAL, que é um veículo fenomenal de comunicação sobre a cultura oceânica. A gente está na década do oceano e a gente fazer uma parceria entre meio acadêmico e essa parte, né, do terceiro setor, né? A gente precisa mapear avistagens de baleias e golfinhos. A gente ainda tem, na nossa costa brasileira, muito poucos dados.
E vocês estão muito mais no oceano do que nós, cientistas. Então, se a gente tiver apenas uma fotografia ou um vídeo e a latitude e a longitude, é um avanço imensurável para a ciência. É um avanço incrível, incrível. E se a gente conseguir canalizar isso de uma forma harmônica, em que todos se sintam cientistas cidadãos, né? A ciência cidadã que a gente está falando aqui, a pessoa ela está curtindo o oceano, ela está navegando, mas ela pode de repente trazer uma informação que a ciência precisa. E a gente pode fazer uma parceria incrível nesse sentido entre a academia e as pessoas que estão navegando, né? A gente deu sequência nessa conversa e ela evoluiu, e a gente fechou uma parceria do Hashtag Sal com a USP, do Lab CMA, onde você pode mandar imagens que você tem de cetáceos, ou seja, baleias e golfinhos, em um direct para eles, nesse perfil que aparece aí na tela. É importante ter junto com os vídeos, e fotos também, se for o caso, a hora, o local, com latitude e longitude, e qualquer observação que você achar importante, por exemplo, o número estimado de indivíduos que você viu, ou algum comportamento que você julgue interessante ou diferente. Qualquer tipo de informação pode ajudar eles a estudar mais esses mamíferos incríveis que a gente adora. E essas informações são muito importantes para eles estudarem as baleias e golfinhos e, de repente, retornarem essas informações para a gente e ajudar a tornar nossas navegações mais seguras também. Muitas dessas imagens vão fazer parte de posts no perfil deles, e você vai também ter a chance de saber o que eles aprenderam com isso e, de repente, identificar novos padrões ou indivíduos. Então, se você tiver qualquer imagem desses animais, mandem para esse perfil do Instagram, que você vai estar fazendo um trabalho enorme de ajuda à ciência no Brasil. Em relação aos nossos pequenos barcos no oceano, as baleias são muito, muito mais poderosas do que nós. Pesam dezenas de toneladas, são muito mais ágeis na água do que nós. Sabem com muito mais precisão como nos localizar do que nós localizarmos elas. Com todos os absurdos que já fizemos a elas, elas teriam motivos de sobra para atacar um barco, mas não fazem. Elas são pacíficas demais para isso, pelo menos por enquanto. Se quisermos melhorar a nossa relação com elas, o primeiro passo é entendê-las. E na real, a gente sabe muito pouco sobre elas ainda. Quando eu descobri, já faz tempo, assim, mas quando eu descobri que orca era golfinho, foi um momento Matrix, assim. Em algum momento você falou que os cachalotes... Os cachalotes têm dentes. Têm dentes. Eles são golfinhos também? Ou são mais parecidos com golfinhos? Tecnicamente, sim. A gente está agora na mídia, a mídia está trabalhando a visita do avião, e a mídia está chamando baleia beluga. Beluga não é baleia. Então, assim, o termo baleia, eu estou trabalhando muito no primeiro capítulo desse novo livro. Eu estou trabalhando com a etimologia, a origem das palavras. E é uma história espetacular, ela é brilhante. Então, baleias, quando elas apareciam para as primeiras civilizações humanas, que não estavam navegando ainda, elas apareciam mortas na praia. E as pessoas olhavam aquele corpo volumoso, 15 metros, 20 metros, uau, é um monstro marinho. E aí os cetos, que vem... A origem da palavra cetáceos, que é o coletivo de baleias e golfinhos, vem de monstro marinho. E aí os primeiros naturalistas falaram, não é um monstro, é um peixe gigante. E aí quando chegou em Aristóteles, eu acho que não é bem um peixe, hein? E aí veio vindo conhecimento, até que o Linneu, na 9ª versão da história Naturae, ele falou, não, acabei de descobrir, peixes é uma coisa, baleias são outra coisa. Então eu estou caracterizando o que é um mamífero e o que é um peixe. E isso vem até os dias de hoje. E aí, isso tem relação com o que eu mencionei nessa nossa conversa, assim, nós da academia, nós cientistas falhamos, nós pecamos em não comunicar ciência a não cientistas. Nós somos espetaculares em comunicar ciências a cientistas. O que eu estou tentando fazer agora é correr contra o tempo de trazer informação para os não cientistas, e numa linguagem muito agradável, que as pessoas consigam absorver e entender, numa linguagem que as pessoas consigam absorver esses conhecimentos. E aí o que acontece é que, globalmente, historicamente para a humanidade, não foi à toa que existem 2 grandes termos, baleias e golfinhos. Baleia está relacionado, aí é um termo científico técnico que a gente usa bastante, com os misticetos, cetáceos que têm barbatanas na boca para prender alimento, e golfinhos estão relacionados com os odontocetos, cetáceos que têm dentes para prender alimento. E nesse livro eu comento que a gente não deve chamar de baleia cachalote, nem baleia beluga e nem de baleia orca. Eles são tecnicamente pertencentes ao grupo dos golfinhos. A gente deveria chamar de cachalote, orca e beluga, porque a origem desses nomes, as origens são espetaculares, tratam de culturas humanas. Eles têm em algum momento um descendente em comum, assim? Quer dizer, todos temos, mas
Ou eles foram duas famílias que foram para a água e fizeram essa evolução separadamente? Espetacular pergunta. Quando a gente teve aqui mais ou menos há cerca de 35 milhões de anos, com pesquisas com fósseis aqui no hemisfério sul, a gente tinha cetáceos de grande porte com placas de barbatanas, com dentes. Aí esses cetáceos com dentes começou a haver um espaçamento entre os dentes, começou a ter pequenas papilas entre esses dentes começaram a reduzir de tamanho, e a gente tem fósseis que não tem mais esses dentes e tem algumas papilas. Como as placas de barbatanas não fossilizaram, aí os cientistas estão descrevendo que foi uma transição. E como é que essa transição surgiu? Há 35 milhões de anos, surgiu aqui no hemisfério sul uma corrente chamada corrente circumpolar antártica, altamente produtiva, que gerou hoje o que é o hemisfério sul. Aqui, os oceanos austrais, super produtivos, e surgiram presas de tamanho diminuto, mas em concentrações enormes, em biomassa enorme. Se a gente for avaliar hoje, isso foi há 35 milhões de anos, hoje no planeta Terra, a gente tem 3 grupos de espécies que representam a maior biomassa no planeta. Seres humanos, criação para alimentação humana e crio. O crio, em termos de biomassa, compete, em termos de biomassa, com gado e com espécie humana. E ele é a base da teia trófica nesse hemisfério sul, onde a gente tem menos continentes e mais oceano, onde a gente teve uma explosão de espécies de baleias e de golfinhos. E a gente tem essas espécies sendo alimentadas por essa riqueza. E aí surgiu uma nova estratégia de capturar alimentos diminutos. É melhor capturar alimentos diminutos com redes na boca, que são as placas de barbatanas, do que com dentes. E essa foi a transição morfológica, que surgiram 2 grupos viventes hoje. As grandes baleias, que a gente chama tecnicamente, é um nome estranho, mas eu acho que na língua portuguesa vai ser legal a gente se habituar a ele, os misticetos, e os golfinhos em geral, os odontocetos, cetáceos com dentes. Mas a sua pergunta é espetacular porque ela tem esse cunho científico extraordinário. E aí eu tento explicar isso numa linguagem que a gente entenda. Olha, teve uma transformação no planeta, e para essa transformação, para esses animais de grande porte, foi melhor capturar com 2 cortinas ao lado da boca e filtrando esse alimento, do que ir capturando pingo d'ouro no oceano, salgadinho no oceano, né? Eu elaborei aqui um condensado de algumas pequenas dicas de como evitar acidentes com baleias. Observe a temporada das principais espécies de baleia na região onde você vai velejar, em especial a baleia franca no sul do país, de julho a novembro, e da jubarte, em toda a costa, também de julho a novembro. Quando você velejar em uma área em que sabe que tem muitas baleias, deixe o motor ligado mesmo que esteja velejando, deixando ele no neutro, para ajudar elas a notarem onde você está. Lembre-se que elas sentem o mundo muito mais por sons do que a visão. Mas se você observar uma baleia, se você vê ela, desligue o motor e não tente se aproximar. As baleias não costumam ter um comportamento agressivo, e assim você evita que ela sinta você como uma ameaça. Ao avistar borrifos de baleias na água, eu sei que dá vontade de ir lá ver, mas desvie sua rota e passe distante. Algumas pessoas, depois do vídeo anterior, falaram em liberar a caça das baleias para controlar esse problema. Eu, em primeiro lugar, preciso dizer que sou contra, por alguns motivos. Com exceção dos casos em que mostramos vídeos em que dá para provar que é uma baleia que bateu no barco, na maioria dos casos a gente não tem uma prova definitiva que foram elas. Em todos esses casos que citamos, ninguém perdeu a vida por causa de baleias. Apesar de que no caso do vídeo passado, por exemplo, sim, houve um risco, se eles não fossem achados a tempo e tal. Apesar de termos esses casos agora, e mesmo que estejam aumentando, ainda assim são raros se você comparar todos os acidentes com barcos no Brasil, e muitas vezes não há danos grandes. No mesmo período, o veleiro Gosto d'Água, que são de amigos também, bateram em uma baleia, mas só quebraram uma pá do hélice. Baleias têm uma importância ecológica muito grande. E ecológico, eu quero dizer econômico também. Elas trazem nutrientes de águas ricas como a Antártida para mares oligotróficos, pobres em nutrientes, como é a costa brasileira. E, por último, e mais importante, são seres muito inteligentes, lindos, com uma comunicação complexa e cultura. E é muito diferente de matar um mosquito. Há questões morais e éticas em matar uma baleia. Vale lembrar que quase extinguimos algumas espécies e nós que estamos invadindo o espaço delas. Se você gostou desse conteúdo e já assistiu vários outros episódios, por favor, considere colaborar com o #Sal e se tornar um apoiador nosso no Apoia-se. É muito, muito importante pra gente e custa o valor de um cafezinho. Além disso,
Você colaborando com poucos reais, você concorre a vários passeios de veleiros que a gente sorteia lá de vez em quando, e também entra no grupo de apoiadores do Telegram, onde você pode conversar comigo direto, e vai ser um prazer ter você lá. Ou no próximo domingo às 10 da manhã, como sempre, estarei aqui com mais um episódio.